Deus, ele quer operar em nós através de toda a plenitude do seu poder. Esse é o desejo de Deus, ou seja, não é algo que Deus não queira, ele quer isso. Então, quando nós nascemos de novo, é, não só do batismo, mas do batismo no Espírito Santo, é que o Espírito Santo, ele vai assumir o controle de áreas da vida do crente e ele distribui os dons para toda a igreja. Então, nós não devemos limitar o poder dos dons e da ação de Deus, né? É, quando Deus quer fazer algo. Eu separei isso aqui só para estudo, mas é importante que a gente tenha isso na nossa memória, que essa separação aqui ela é didática, tá? É uma separação didática que eu fiz, mas não é uma separação, não é assim que funciona, né? Um exemplo do ministério, já dei esse exemplo do ministério do evangelismo, né? Dos 5 ministérios, dos dons, né? Então, todos os dons aqui, eles são para aquilo que é necessário no corpo de Cristo. Por exemplo, cura, sabedoria, o dom de discernimento de espíritos, a expulsão de demônios, né, o dom de profecias. Todos esses dons, eles estão para o corpo de Cristo, para agir no corpo de Cristo como como que eu vou dizer isso? Um fim em si. Deus não distribui os dons para a igreja sem que ele tenha um propósito. Então, Deus tem um propósito com os dons. E nós precisamos entender qual é o propósito do dom que Deus me deu. Para que Deus me deu esse dom e qual é o propósito dele no corpo de Cristo. Porque a partir daí, do dom, da ação do Espírito Santo, é que eu vou entender o que Deus quer fazer em mim, através de mim. Certo? Então, nós precisamos ter essa noção dos dons do Espírito, ter uma noção de como Deus quer operar e o porquê, de que forma o Deus quer operar em nossas vidas, e não só em nossas vidas, mas através de nós. Bem? Mesmo não sendo batizado, isso é importante, extremamente importante. E é importante até que vocês anotem. Mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, uma pessoa pode desfrutar de dons espirituais. Ah, pastor, é verdade, é verdade. Uma pessoa que conhece Jesus, mesmo não sendo batizado no Espírito Santo, ela pode desfrutar dos dons espirituais, como o espírito de sabedoria, de conhecimento e de fé, né? Por quê? Porque esse é os primeiros frutos dos dons da vida do cristão. Então, a fé pura. E o que acontece quando a gente se converte? Eu quero que você lembre quando se converteu. Qual era a coisa que você mais queria fazer no mundo? Quando você converteu, você queria fazer algo. E você tentou de todas as suas forças, fez, teve bons resultados e maus resultados, mas você foi em frente. O que coisa é essa que você fez quando você converteu? Vamos interagir aí um pouquinho, gente. Vamos ver se vocês vão saber o que eu quero ouvir de vocês. Todo crente, quando ele converte, ele faz isso. Não existe crente que não faça isso. Todos fazem. Todos fazem, né? E aí, então vamos lá. Vamos falar então. A primeira coisa que todo crente quer fazer, assim que ele converte, é falar de Jesus para todo mundo que ele conhece. Ele prega para poste, prega para cavalo, prega para irmão, prega para mãe, ele prega para todo mundo, ele quer pregar o evangelho para todo mundo. Se você não teve esse desejo quando você converteu, ou você já estava na família crente, hein? Ou você não converteu ainda. Porque esse é o primeiro sinal de conversão, é você querer compartilhar a sua fé. O primeiro sinal de conversão é que você quer compartilhar a sua fé. E você compartilha a sua fé de forma toda estrambelhada, mas compartilha. Você quer falar de Jesus desesperadamente e você se torna um crente chato, xarope na escola, xarope no trabalho, porque você quer falar de Jesus para todo mundo. Tô certo ou tô errado? Quem teve essa experiência converteu. Viu? Ó, vocês estão muito aleluiados. Estão muito aleluiados. Ah, quero falar em língua, eu queria falar em nada disso. Você quer compartilhar Jesus, você quer falar de Jesus, você fica apaixonado por falar de Jesus. Essa é a evidência de que você se converteu ao encontro com Jesus. Você quer que todo mundo tenha uma experiência com Jesus. Você força as pessoas a ter experiência com Jesus. Você começa a convidar todos os teus vizinhos, o pessoal da escola, o pessoal do trabalho, tem na igreja com você no domingo. Você passa na casa dela, você aluga um táxi, você leva ela, mas você quer que ela ouça de Jesus. Essa é a evidência mais marcante do Evangelho. Pregar pra boneca. Essas são ótimas, gente. Ai. Então, mas por que isso? Porque você tem desejo de que as pessoas tenham essa experiência com Cristo. E isso está dentro de cada ser humano, e isso não vem de dom. Você recebeu algo que encheu a tua vida, que te transbordou, que te deu esse up sobrenatural. Então você quer falar para todo mundo. Você quer pregar para poste, para cavalo, você prega para todo mundo que quer te ouvir. E essa é a ideia é que haja salvação. Então a ideia aqui é levar as pessoas a conhecerem a Jesus, certo? E isso não depende de um dom espiritual. Você não está cheio do dom do evangelista, você está cheio de alegria da salvação. E a alegria da salvação te leva a compartilhar da salvação. Só que tem pessoas que nunca mais vão sair disso, porque elas têm o dom evangelístico. Então quem tem o dom evangelístico nunca mais vai sair disso, ele vai continuar nesse dom aí. Ele vai continuar sendo essa pessoa que vai compartilhar de Jesus, compartilhar do evangelho, certo?
Então, tipo assim, o que vai marcar a vida da pessoa? Logo que ela conhece Jesus, o que marca a vida dela é que ela tem esse amor sobrenatural por compartilhar o evangelho, ela tem esse desejo sobrenatural de compartilhar o evangelho, ela não se segura, ela começa a participar então de tudo quanto é evento evangelístico que tem, distribuição de folheto, de Bíblia, ela vai aonde é possível ir. E é nessa fase que muitos são chamados para missões. Muitas pessoas são chamadas para missões sem nem ter um batismo no Espírito. Vai ter batismo no Espírito Santo lá em missões, lá no campo já do seu bairro, daí vai ser foguete puro, né? Adrenalina pura, vai ser um estrago no inferno. Né? Porque essa pessoa ela teve um encontro com Jesus que marcou ela, e ela então começa a compartilhar sua fé de forma sobrenatural, e ela quer ver todas as pessoas sendo convertidas. Né? Então ela começa a operar com os dons de Deus, à medida que ela se envolve com o chamado que Deus dá. Então os dons, ele está ligado ao teu chamado, ao teu mistério. Deus não dá dom para quem não faz nada. Pode anotar aí. Deus não dá dom para quem não faz nada. Então você vai começar a operar com poder, com dons de Deus. Os dons, já falei lá atrás e volto a repetir, não são evidências de santidade. Então, tipo assim, dom não quer dizer que a pessoa é santa. E isso é claro, a gente precisa ter essa distinção entre dom e santidade. Dom é uma coisa, santidade é outra. Ok, gente? Não confunda, pelo amor de Jesus. Né? Elias operou com fé, profecia, mas teve uma hora que ele se intimidou com Jezabel. E Jezabel, então, gerou nele um coração covarde. Ele teve medo e fugiu dela. Então, ele teve um confronto com o Espírito que confronta a profecia. Né? Tiago 5,17 fala sobre isso, né? Pedro e João, na porta do templo. Né? Atos 3,12. 1 Coríntios 13 nos mostra como é possível os dons atuarem e agirem dessas formas. Vamos abrir Bíblia aí, gente? Amém? Vamos abrir Bíblia. Tiago 5,17. Vamos ler. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, Elias era um homem de Deus, ele era poderosão mesmo. Porém, quando Jezabel confrontou, o espírito de Jezabel confrontou ele, ele fugiu, saiu vazado, foi para o meio do deserto, ficou nas montanhas e teve medo. Né? Então, o dom não tem a ver com uma capacitação sobrenatural. Né? A pessoa continua sendo humana. Ela não vira super-humano. E isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Vamos ver essa outra, essa Atos 3:12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Por nosso próprio poder ou piedade? Aí Pedro começa a pregar, né? E o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó enviou Jesus e tal. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando que não tem poder neles. Não era para eles achar que eles eram semideuses ou igual a Jesus. Não, eles eram os servos de Jesus. Né? 1 Coríntios 13 também fala sobre isso. Não tem poder em nós. Fala sobre amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor. E aí ele vai falando sobre várias coisas, sobre profecia, sobre tudo isso, e ele fala sobre o amor. E o amor é um dom também. A Bíblia coloca o amor como um dom aqui em Coríntios 13. Só que o dom do amor, ele é um dom burro. Você diz, nossa, pastor, como é que você fala isso de um dom? Ele é um dom burro, que ele vai fazer você amar o não amado, amar aquele que tem que ser rejeitado. Ele é um dom que, tipo assim, leva você a perdoar coisas imperdoáveis. Né? Então, de todos os dons, sem demonstrar amor, a igreja de Coríntios tinha todos os dons. Ela tinha todos os dons em si. Mas a Bíblia fala que ela era carnal. E ela era muito problemática. Apesar de uma igreja ter os dons e o dom do amor, ela era carnal e problemática. Ou seja, a santidade não vem por dom. Caráter não é dom que cria. São princípios, fundamentos, temor de Deus, vida de oração, vida com a palavra, de meditação. Essas coisas vão trazer caráter e fortalecimento na sua vida. O dom não vai te dar poder para vencer pecado. Amém, gente? Estão me ouvindo?